convidar você aí para abrir a sua Bíblia no Salmo 23. Salmo 23. Quando a Isabela, minha filha de 5 anos, nasceu, a minha esposa, a bolsa rompeu em casa. Nós morávamos lá no Santa Cândida e ela nasceu aqui na maternidade Vitor Ferreira do Amaral, aqui na Avenida Iguaçu, no Água Verde ali, centro, não sei o que é aquele negócio ali. E aquela coisa, né? A bolsa rompeu e ela falou, e agora? Eu falei, agora vai nascer e tal. E aquela calma, só que não, né? Mas alguém tinha que estar calmo na história e tal. Nós fomos para a maternidade, tranquilo, levamos uns 40 minutos para chegar lá, da ruptura da bolsa até a chegada. Quando nós chegamos foi uma correria. Eu notei que tinha um movimento um pouco mais exacerbado ali onde a Lidiane estava. E eu não tinha entrado lá e de repente a médica me chamou, olha, você pode vir aqui e tal. A Lidiane já estava embalada para a cirurgia, aquele negócio lá. E olhou para mim assim, apavorado, o que está acontecendo aqui? Ela falou, ó, ela tá com a pressão muito alta, a gente precisa controlar isso. Só que ela fez um negócio chamado prolapso de cordão umbilical. Cadê os médicos de plantão aí? Né? Pelo que eu entendi, na ruptura da bolsa, um pedaço do cordão umbilical saiu para fora do útero, sem dilatação e tal, e ele fechou. Né? Então é como você pegar uma mangueira e dobrar a mangueira assim. Né? Para fora do útero ficou um negocinho assim. E aquilo era responsável pela oxigenação e nutrientes para o bebê, só que isso aconteceu lá em casa, já tinha 40 minutos e tal. Então já era uma situação bem de risco. Né? Isso era de sábado para domingo, no dia 1º para o dia 2 de setembro, está chegando semana que vem, né? Fazer 6 anos essa história. Eu me lembro que a médica falou, olha, você veste aí a roupa do centro cirúrgico, se der eu te chamo, se não der, não deu, né? E tal, aquela correria, aquele negócio. E entraram com ela para o centro cirúrgico. E como toda maternidade, sabe aquela coisa de Grey's Anatomy, ou então de aquele corredorzão assim, de vez em quando aparece uma pessoa suja de sangue, e um corredor enorme, não tinha ninguém naquele negócio. E eu ali. E eu comecei a andar para lá e para cá, e meu coração começou a ficar angustiado. De repente, parece que os meus 20 anos de conversão, os meus 18 anos de ministério pastoral não fizeram a menor diferença. Naquela noite eu me vi um Davizinho no vale da sombra da morte. Aquela noite eu me vi como um pastorzinho desamparado. Nada que alguém falasse para mim ia consolar a minha angústia, trazer paz ao meu coração. E depois de, sei lá quanto tempo, nessas horas o tempo para, né? Não sei se você já viveu alguma experiência assim, eu acho que a adrenalina é tão grande que parece que o tempo para. E, de repente, eu comecei a ouvir no meu coração uma canção, uma versão da Vinier, no álbum Adorando em Casa, que era assim, meu pastor é o Senhor Deus, nada há de me faltar. Alguém já ouviu essa versão, não? Faz-me andar tranquilo, pois eu sei, ao meu lado sempre está. E eu comecei a cantarolar essa canção. Eu não sei porquê, tipo assim, podia ter vindo Isaías 41:10, tipo, não temas, eu sou contigo, não te assombres, eu sou teu Deus, eu te guio, te sustento, minha destra fiel, então aquela coisa, todo poderoso. Não veio nada disso, essas palavras pentecostal, assim, que a gente precisa de vez em quando. Não tinha nenhum ali da semana de avivamento para estender a mão e falar, eis que te digo, não tinha nada disso. Era só eu e Jesus.
E eu acho que foi a primeira vez que eu vivi a experiência de estar sendo pastoreado. E de lá para cá, eu comecei a ter o Salmo 23 não como um quadro com relógio, sabe? Aqueles quadros com relógio em cima, uma pomba e escrito Salmo 23 embaixo. Alguém já viu isso? Não. Casa China tem ali, custa R$ 23,90. Eu sei porque eu vi essa semana, eu tive que ir lá comprar um negócio. E tem o Salmo 91 também, se você quiser. Fecha os olhos e a ouvir o Salmo. Cale a sua boca, com todo respeito. Não, na moral, na boa, né? Não fala nada. Só acompanha com o coração. Leia. Né? Não fale, não recite. Assim, em vez de você ler esse salmo, deixa esse salmo ler você essa noite. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Ele refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Tudo isso por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. O Senhor prepara para mim uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Jesus, tu disseste para nós, dizendo para os seus discípulos, que tu és o bom pastor. E o bom pastor que dá a própria vida pelas suas ovelhas. Tu és o mesmo, ontem, hoje, eternamente. O Senhor não muda. O Senhor continua sendo o nosso pastor nessa noite. E nós, rebanho do seu pastoreio. Nós queremos ser, ó Deus, nessa noite, alcançados pelo teu cajado, pelo teu bordão. Nós queremos nessa noite, Senhor, ser alcançados como aquele que deixa as 99 no aprisco, em segurança, para correr atrás de apenas aquela mais desgarrada. Deus, tu sabes se nós somos as que estão no aprisco ou a desgarrada. Tu nos conheces. Aliás, o Senhor, falando sobre ser o nosso pastor, o Senhor nos disse que quando o Senhor fala, nós como ovelha ouvimos a sua voz e sabemos que é o Senhor falando. Então fala conosco. Por favor, tenha misericórdia de nós. Ministra o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, queridos? Bom, antes de mais nada, o Salmo 23 é um clássico, porque ele apresenta o Senhor numa dinâmica, numa perspectiva universal. Essa ideia dele ser o pastor, dessa ideia de ser cuidado. Aliás, esse primeiro versículo é muito usado até como uma frase de autoafirmação, né? O Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. E eu tenho dito, inclusive, está cansado de ouvir, que assim, nada, a gente precisa se lembrar que nada é tudo, né? E às vezes a gente lê esse salmo só na ideia assim, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, não vai me faltar amor, não vai me faltar comida, não vai me faltar carinho, atenção, mas nada é tudo. Então não vai faltar também medo, não vai faltar angústia, não vai faltar dor, não vai faltar nada, né? E às vezes a gente acha que o Senhor, nosso pastor, nada vai faltar. Aliás, a exegese do texto
leva a gente a entender a tradução do texto original, ali a ideia é assim: o Senhor é meu pastor, de nada terei falta. No sentido de que assim, eu tenho o Senhor, eu tenho tudo. Lembre, tudo e nada é a mesma coisa. Na Bíblia, tudo e nada tem o mesmo significado, são palavras absolutas. Né? Então, se eu tenho o Senhor, eu tenho tudo, eu tenho o Senhor, eu também tenho crise de fé, eu tenho angústia, eu tenho solidão, mas eu tenho paz, eu também tenho misericórdia, enfim. Então, esse salmo se torna muito, muito famoso por conta disso. Mas se a gente mergulhar um pouquinho no contexto, primeiramente o contexto geográfico do Salmo. Queria que você tentasse imaginar comigo assim, essa ideia, porque aqui no Brasil, eu já vi alguns rebanhos, até no Parque Barigui, de vez em quando atravessam as ovelhinhas, assim, não sei se você já viu isso, né? Não é só capivara que tem lá, tem umas ovelhas também e tal. Né? E é interessante que as ovelhas, elas são sempre assim, gordas, bonitas e tal, né? No tempo de Jesus e no lugar de Jesus, no tempo de Davi, de Jesus também, mas no tempo de Davi, no lugar onde Davi cresceu, não é assim como no Brasil, que qualquer canto que você planta alguma coisa, nasce alguma coisa verde, é grama para a ovelha comer e ficar gorda. Naquele tempo, a gente está falando de um lugar, a região onde Davi morava, Belém ali, ela é cercada pelo deserto do Negev. Né? Você deve se lembrar do Salmo 126, quando ele fala, um dos cânticos de romagem, ele usa a expressão restaura a nossa sorte como as torrentes do Negev. O Negev é um deserto sudoeste de Jerusalém, e ele tem uma característica muito interessante, porque uma vez no ano, as geleiras lá do alto, né, não é grande coisa, mas tem gelo lá no alto dele, elas derretem e elas formam um rio abundante naquela região. E essa água, que é torrencial, ela estabelece alguns oásis ali no entorno do Negev. Né? E esses oásis, essa torrente, por isso que ele usa essa expressão no Salmo 126, porque a abundância de água é tão grande e o solo é tão seco, que o que o solo capta de água é suficiente para manter aquele oásis até a próxima torrente. Então, uma vez no ano, vem a água e mantém o oásis. Né? Só que isso é lá no Negev. E o Negev é um lugar, inclusive, é conhecido, apesar de o Vale da Sombra da Morte não se referir a isso, mas há, sim, uma referência àquela região do Negev, por conta da erosão formada pelas torrentes, ele forma um vale profundo, cheio de cavernas, e aquilo ali é abrigo para animais selvagens, para salteadores e tal, e aquele lugar é chamado, dentro da tradição histórica lá, de um Vale da Sombra da Morte. Né? Então, como é que é a vida de um pastor no tempo de Davi? Você deve se lembrar que Davi era um pastor. Ele tinha que... Isso era não todo dia, mas era uma dinâmica rotineira. Né? Isso variava quanto tempo, se era um dia, 3 dias, uma semana, o período que isso acontecia. Mas o que ele tinha que fazer? Ele tinha que sair do curral da sua casa com as ovelhas, onde ele estava guardado, protegido dos inimigos, cercado e tal. Ele atravessava o vale, atravessava o deserto, para levar as ovelhas até o oásis, porque é lá que tinha pasto. Então ele ficava um tempo lá, as ovelhas se alimentavam, ele pegava as ovelhas, voltava para casa, atravessava o deserto, voltava para o curral. Isso era a dinâmica. Saía do curral, onde está protegido em casa, corria o risco do deserto, levava para o oásis, vigiava a ovelha. Final da tarde ou
ao fim de um período, ele voltava. Essa era a rotina. Você consegue imaginar isso? Né? Curral, vale, oásis, oásis, vale, curral. Curral, vale, oásis, oásis, vale, curral. Então, essa leitura é importante porque é exatamente nessa dinâmica que Davi escreve o Salmo. Você vai perceber isso comigo. Agora, tem uma outra curiosidade, que Davi ele não escreveu esse Salmo quando ele era novo. Davi, muito provavelmente, dizem aí os teólogos, aí, os historiadores, que Davi escreve o Salmo 23, aliás, os salmos mais famosos de Davi, por que eu digo famosos? Porque são aqueles que têm uma profundidade, assim, um sentimento mais explícito, como, por exemplo, Salmo 51, Salmo 37, né? O 23. Provavelmente o 23 foi escrito no final da vida de Davi. Então, quem é Davi no final da vida? Davi, no final da vida, é um rei aposentado que olha para a sua trajetória e vê um grande guerreiro, um grande estrategista, um político de primeira, um homem de sucesso, uma carreira de sucesso, mas à medida que ele vai olhando, ele vai se lembrando que ele também era um pastor de ovelhas, um Zé Ninguém que próprio profeta Samuel, quando foi na casa dele, os próprios pais não se lembraram dele. Você deve lembrar dessa história, quando o profeta Samuel vai visitar Davi. Então, Davi escreve esse salmo já numa idade mais velha, e ele olha para a sua vida e ele se lembra dessa dinâmica da vida pastoral. Então é meio que aquela coisa do velhinho lembrando, no meu tempo. Né? Já, não sei se você tem algum velhinho assim na família, eu tenho alguns que toda vez que eu encontro com eles lá em Minas Gerais, conta a mesma história. É normal e é gostoso. Né? Vai lá visitar o lar, o vivencial lar de idosos nosso lá no Guaraituba, tem lá as senhorinhas lá, elas vão contar para você a mesma história. Sabe, pastor, um dia eu fui no culto, tem uma lá que conta a mesma história toda vez que eu vou lá. E você tem que ouvir como se fosse a primeira vez, porque ela está contando como se fosse a primeira vez. É muito legal isso, né? A gente que não tem paciência, mas se a gente parar para pensar no significado disso, apesar de Alzheimer e outras coisas, mas a história em si, por que aquela história está ali? Por que ela conta a mesma coisa? De alguma forma, aquilo marcou a vida dela, né? Então é mais ou menos isso. Aqui está um velhinho falando da sua vida, falando da sua experiência. Estão comigo? Amém? Então, Davi começa a narrar, então, eu separei em 3 fases. A primeira fase, Davi jovem. Davi que cuidava das ovelhas do seu pai. Davi que vivia no campo. Davi que vivia na calmaria. Eu chamo essa primeira fase de deleite. São os versículos de 1 a 3. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. A fase do deleite é a primeira fase da nossa caminhada cristã. E faltou dizer uma coisa. Eu não queria que você ouvisse isso como como fases a serem vencidas. Mas eu queria, em nome de Jesus, que você, nessa noite, meditasse comigo e fosse honesto com você e falasse assim, eu estou nessa fase aqui. Porque é isso que importa. Não importa se... Né? Hoje a gente estava abrindo mais um parênteses. Hoje eu passei a tarde lá no Acampai. Né? A nossa igreja tem acampamento pais e filhos. Eu passei a tarde toda lá com a Isabela, não deu para dormir lá. E aí à tarde teve um negócio de caça ao tesouro. Dividiu lá em 3 equipes. Uma gincana, na verdade. E aí aquela competição, cada um tem um grito de guerra. A Isabela ficou bem louca lá e tal. Né? E ela falou, né, vamos ganhar, papai. Vamos ganhar, filha. E ela tem um negócio que ela ganha todas mesmo.
Eu nunca vi. Lá no Ouse Ser Firme, ela ganha, ela sempre está na equipe que ganha, fica a dica, viu? O Ouse Ser Firme, daqui 2 semanas, a Isabel vai estar lá. E aí, aquelas provas, aquele negócio e tal, e os pais capota, machuca, aqueles pais tudo sedentário. E aí, no final, e cada pista que a gente ia ganhando, aliás, cada tarefa a gente ia cumprindo ganhando uma pista. E as pistas, assim, não tinha nada a ver, num número com bolinha, triângulo, raio, e a gente falando, o que será isso aqui? Não tem lógica nenhuma. E eu lembro que no final, e a gente competindo ali, né, nós vamos ganhar. No final, depois de todas as fases, as provas cumpridas e todas as pistas foram dadas para nós, as 3 equipes com as pistas à mão não fazia o menor sentido, até que um filho de Deus estava espiando o outro, né, e falou assim, olha, peraí, então, eu tenho quadradinho. Na pista de vocês está assim, quadradinho igual a para. Aí a gente se deu conta, na verdade, que as pistas eram complementares. E no final não tinha um vencedor. O que tinha era, as 3 tinham que se juntar para desvendar o enigma. Foi legal esse negócio. Então, fechando parênteses, eu queria que você ouvisse isso essa noite com muita honestidade, não no sentido assim, essa fase é melhor, essa fase é pior. Mas é muito importante que você diga assim, ó, eu estou nessa fase. Para entender o que essa fase significa. Porque você só vai poder passar para outra fase se você vivenciar essa fase. Está entendendo o que eu estou dizendo? Não. Então, voltando para cá. A fase do deleite é aquela fase onde a gente, assim, na nossa relação com Deus, a gente só consegue ver abundância em Deus. A figura do pastor, o pastor que cuida da gente o tempo todo. O pastor que cerca a nossa vida de cuidado. A pessoa falou numa vigília de oração, a pessoa está lá. Falou no louvor, a pessoa está lá. Sabe aquele negócio assim que ninguém mais aqui está vivendo essa fase, tem certeza. Brincadeira à parte, mas sabe aquela coisa que a gente quer estar ali a todo custo? A gente vive em paz. Até o nosso tom de voz muda quando a gente vai falar de Deus. A gente está agitado assim. Nossa, guria, as meninas então principalmente, nossa, guria, o meu dia foi muito difícil, mas no final o Senhor me deu paz. Sabe aquele negócio assim, não? É uma fase assim, onde a gente está ali nas águas de descanso. Onde a gente está assim, todo sermão que a gente ouve é para nós. Especialmente para trazer paz. Termina o culto, ela é a primeira pessoa vindo no pastor e fala assim, ai pastor, esse sermão hoje foi para mim, glória a Deus para a sua vida. Né? Essa fase é muito importante, gente. Essa fase é muito importante. Porque essa é a fase onde a gente conhece o caráter de Deus. A teologia vai dizer que Deus tem alguns atributos, alguns deles são chamados de comunicáveis, outros de incomunicáveis. E quando a gente começa a descobrir esses atributos incomunicáveis de Deus, essa coisa divina de transformar toda a tragédia em algo bom, sabe? Aquela coisa de Romanos 8, 28 e 29, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito e tal, e aos que ele chamou, ele predestinou, e os predestinou, justificou. A gente se vê assim, uau! É muito importante. Por quê? Porque se a gente não vive essa fase de deleite, quando vem a segunda fase, a gente começa a ter dificuldade. Porque note como é que o Salmo muda radicalmente a sua nuance. Ele começa dizendo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, e Isás, como dizia o Chaves, o Senhor me guia em segurança, por amor do seu nome, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. De repente, aquele Deus cuidadoso, aquele Deus bondoso, sabe? Que supre a minha vida, que cerca a minha vida de gente crente, sabe?
Sabe aquela fase que você só tem amigo crente? Já aconteceu com você? Você olha, você vou ligar para alguém, você só liga para crente. Você só quer estar com crente, você esquece. Os amigos aí que não são crentes até falam, nossa, você mudou, o que aconteceu? Tá? Né? Aí quando vem o ainda que, e eu quero aqui, eu costumo dizer, pegando a linha mestra do Salmo, que o ponto alto do Salmo é esse. Porque o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ou de nada tenho falta. Se você quisesse um texto mais literal, uma tradução mais literal do texto original, não tem problema, não muda o sentido. Dizer que o fato do Senhor ser o nosso pastor não nos falta nada, porque a gente tem tudo, não quer dizer nada. Porque Deus, se andar com Deus é ter abundância de recursos e de bondade, mas também não me priva, né, de enfrentar dificuldades, logo, esse Deus que é pastor de todo mundo. Não precisa nem dizer que ele é meu pastor. Ele é pastor. Pronto. E ele é mesmo. Ele falou, eu sou o bom pastor. Então tá, é ele que está dizendo. Mas o ponto alto do Salmo é quando a gente chega nessa segunda fase, que eu chamo de fase de pressão. É quando a gente é desafiado a dizer assim, bom, Deus não está me dando, Deus não está me ajudando, Deus não está falando, eu não tenho mais aquela impulsividade, eu não quero tanto assim na igreja, no final do dia eu estou cansado e tal, mas eu sou desafiado a continuar vendo Deus naquilo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Então, o Senhor é o meu pastor, não é porque nada me falta, mas é porque ainda que eu ande, Ele está sempre comigo. E esse é o desafio. Só que eu só vou ter condição de ver Deus no vale da sombra da morte se eu me deleitar nele primeiro. E essa fase da pressão, ela é muito, assim, eu não diria isso, mas eu vou dizer. Não sei, né? Se você entendeu o que eu estou... Não entendeu? Claro que não. Mas o que eu quero dizer assim, ela é perigosa, ela pode ser perigosa. Pronto, achei. Né? Porque é a fase que vem a crise de fé. É a fase que a gente deixa de ler aqueles autores convencionais e alguém, filho de Deus, apresenta para a gente um autor alternativo. Alguém já está entendendo o que eu estou dizendo? Né? Você está lendo ali você está lendo Teologia Sistemática de Lewis Berkhoff, alguém te dá uma bendita Teologia Sistemática de Jürgen Moltmann, ou então de Paul Tillich, para os teólogos aí. São caras assim que não dá, guitarra e violino. Sabe? A não ser que esteja tocando junto, porque se você olhar os dois, você fala, esse aqui é de uma época, esse aqui é de outra, esse aqui é do capeta, esse aqui é de Deus, esse aqui é... Não é ou não é verdade? Está entendendo o que eu estou dizendo? No final, quando toca, você descobre que é uma coisa só, mas para isso você precisa se deleitar. A fase da pressão é a fase do ainda que. É a fase da crise de fé, mas é também a fase da crise existencial. Porque ainda que eu ande, não é só uma questão, essa fase não é só uma fase assim, de crise de fé do ponto de vista espiritual, mas é uma crise de vida. Porque as coisas não fazem sentido para você. É a fase quando você pergunta muito mais por quê do que para quê. O medo, a angústia, o sofrimento fazem parte, de repente, da sua vida. O vale da sombra da morte, que eu na introdução falei desse aspecto geográfico, mas o que a gente tem aqui é um hebraísmo. O hebraísmo é uma forma de gíria hebraica. E tem muito hebraísmo nos Salmos, mas o hebraísmo, esse hebraísmo, vale da sombra da morte, a ideia é assim, densa escuridão. A ideia é assim, ainda que eu ande por caminhos onde eu não enxergo nada, ainda que coloquem, eu vou parafrasear, ainda que alguém coloque uma venda nos meus olhos para que eu siga o meu caminho, eu não enxergo um palmo na minha frente, nada faz sentido.
A gente é pressionado de todos os lados. Mas nessa fase, a gente, sabe aquela coisa do Senhor bonzinho, pastor? De repente, a gente começa a viver uma experiência mais transcendental. Porque ele diz assim, ainda que eu viva essa desgraça, não temerei. Ele conheceu o caráter do Senhor de tal forma na primeira fase, que ele diz assim, mesmo que eu não tema nada, eu sei que Deus está no controle disso. Então, deixa o Espírito Santo falar uma coisa para você aqui, em nome de Jesus. Se você está perdido demais nas suas dúvidas, a ponto de olhar para a sua vida e falar assim, não consigo ver Deus nisso, você precisa voltar lá na fase do deleite. Você precisa solidificar algumas convicções na sua vida. De que o Senhor é o seu pastor. Para que você possa viver o ainda que com segurança transcendental, de fechar os olhos e não ver nada além de Jesus. Um exemplo de alguém que viveu nessa fase, morreu nessa fase, é o Estevão. Estevão é um cara que morreu pressionado contra verdades. Apedrejado contra a própria realidade da vida dele. Ali sim era alguém que não enxergava nada além de Jesus. E naquele momento ele ainda intercede, fala, Senhor, que honra morrer por ti dessa forma, apedrejado. Esses caras podem precisa perdoar eles, não tem nem ideia do que eles estão fazendo. Quando a gente tem um converge aqui, como a gente teve há um tempo atrás, e vê testemunho de um missionário que vive, ou de algum refugiado, que é obrigado a todos os dias viver literalmente na iminência de encontrar um radical dizendo nega o seu Cristo ou morre, e o cara prefere morrer do que negar Cristo, o cara está nessa fase. É a fase do ainda que. Não temerei. O Senhor está comigo. E não faz o menor sentido. Porque está tudo uma desgraça em volta dele. Mas o deleite foi suficiente para as convicções serem formadas. É a fase que a gente comete muitos erros. Por isso que ele diz ali nesse versículo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Essa palavra consolam, ela é traduzida literalmente, se fosse traduzida literalmente, seria me pastoreiam. É a fase onde a gente comete erro, é a fase onde a gente, sabe, a gente se expõe demais. Por conta desse nosso desejo de tentar entender o que está acontecendo com a gente expõe, a gente erra com as pessoas, a gente erra com a gente mesmo, e a gente precisa do cajado. A gente precisa, usando a linguagem do Novo Testamento, de ser discipulado. A gente precisa ter alguém que a gente chega e fala assim, fiz nhaca, preciso de ajuda. Volto a dizer, só que só entende isso quem se deleita na presença do Senhor primeiramente. E eu volto a dizer, às vezes nós nos perdemos nisso. É bem fácil de entender, sabe, você fazer vou ajudar você a fazer um teste nesse momento aqui, antes da gente partir para a terceira fase. Eu vou falar uma palavra e você, sem pensar, você vai dizer para mim com qual você associa. Tá? Fé. Você associa confiança ou conhecimento? Alguns aí já sabem da piada. Então fica, né? Já avacalhou o negócio, né, ô Bernardo? Não, brincadeira. Ele quis ajudar, eu sei disso. Obrigado pela sua participação, meu irmão. Isso é uma bênção na minha vida. Não, mas cá entre nós, automaticamente, num clique, quando fala fé, a maioria de nós vai direto na confiança. Ou estou errado? Hein, gente? Estou certo ou errado? A pergunta é como que eu vou confiar em quem eu não conheço? Então, quando a gente está associando fé à confiança, tem alguma coisa errada. Primeiro porque a Bíblia não faz essa associação. A definição que o escritor de Hebreus dá para a gente de fé é certeza e convicção, não é? Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que eu espero, a convicção do que eu não vejo. Então é conhecimento. Então, a partir do momento que eu conheço, quando eu não entendo, eu confio.
Outro exemplo, Davi e Golias. A gente tem muito preciosismo quando vai ler a história de Davi e Golias ali. Né? A gente acha assim, eu já vi pastor pregando assim que Davi pegou 3 pedras no riacho. 3 ou 5, não lembro lá o número de pedras. Essa primeira pedra é a pedra da fé. Segunda pedra, a pedra da confiança. A terceira pedra, pedra fundamental de Ashbel Green Simonton, do presbiterianismo. Gente, você acha que ele teve tempo para ficar pensando no negócio de pedrinha? Eu acho que ele agachou, o gigante, você não precisa vir comigo, eu acho que o gigante foi vindo e foi passando a mão assim, caçando uma pedra, caçando a outra. Quando ele viu que tinha o suficiente, ele nem viu, ele olhou a pedra e pá! Não teve tempo para ficar pensando. Por quê? Quando eu não conheço, quando eu não entendo, eu enfrento aquilo que eu não entendo com aquilo que eu conheço. Então assim, eu não sei lutar com espada, eu não sei lutar com escudo, ele colocou a armadura de Saul e não conseguiu mexer. Lembra? Mas eu sei usar a funda. E ele fala assim, eu já matei um urso, eu já matei um leão, você vai ser mais um. Eu não conheço você. Eu não entendo as suas artimanhas. Mas eu tenho algo aqui que eu domino. E eu vou enfrentar você com isso. Acabou o preciosismo. É uma pedrada. Errou, é outra. E tomara que dê tempo antes de ele chegar perto. E pá, na testa, acabou, caiu. E o povo fantasiou um Davi, Davi, como é que o povo gritava? Você lembra quando ele voltou com a cabeça do Golias no saco? Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. Esse era o grito do povo. De repente, o cara sortudo que deu uma pedrada na testa do gigante virou, entendeu? O minotauro da história. Ou sei lá, que não acompanho mais o UFC com a violência. Fala um ex-lutador aqui, né? Está entendendo o que eu estou dizendo? A gente se expõe a muitos erros, é a fase da pressão. Mas a gente, para poder enfrentar viver essa fase, e sair assim, maduro, vitorioso dela, nós precisamos deleitar na presença do Senhor. Nós precisamos conhecer o Deus que a gente caminha. Só assim, então, a gente vai para a terceira fase. Que é quando ele termina o Salmo. E aqui foi uma descoberta sensacional. Então, a primeira fase, a fase do deleite. A segunda, a pressão. A terceira, eu chamo de fase da partilha. E, sabe, essa fase da partilha é a fase onde é a fase resultante da pressão. Sabe aquela coisa que a Bíblia usa muito essa metodologia do fogo que apura o ouro, da pressão que forma o diamante, sabe? Agora a gente tem um diamante na mão. A gente tem ouro depurado pelo fogo. Por quê? Porque só alguém que conhece a Deus e que vivenciou as pressões naturais, as crises de fé, as crises existenciais, chega no nível que Davi chegou. Que ele fala assim, preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Honestamente, fala para mim, como é que você está acostumado a ler isso aqui? Posso arriscar? O Daniel hoje falou uma que usando essa coisa, foi sensacional. Na reunião eu dei um spoiler desse sermão. Imagina assim, aqui tem uma mesa aqui em cima, né? Nota, estou em cima, eleito do Senhor, predestinado, né? Escolhido de Deus, evangélico. E aí eu estou aqui tomando o meu café, dizendo para você, perdeu. Ou como diz o Daniel, a minha vitória tem sabor de mel. Preparas-me uma mesa na presença dos meus inimigos, para que eles vejam a minha vitória. Isso é coisa de gente imatura. É gente que não está entendendo. Sabe o que quer dizer isso aqui? Voltando ao Davi. Como é que Davi se tornou esse homem famoso? Não só na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus, mas o rei do calibre que ele se tornou.
Vou falar para você. É só você ler a Bíblia que você vai ver que eu... Né? Enfim. Como é que Saul fazia? Qual foi a grande dificuldade política de Saul? É que Saul era igual lá, quem viu o Manoteu na terra de Godak? Sabe aquela fase assim que ele sai e fala assim, mata todo mundo. Sabe aquela coisa que o exército da rainha, que não é rainha, é faraó, mas o exército da rainha veio atrás e fala, mata todo mundo. Saul era esse cara, ele chegava e falava assim, eu vou impor pela força. Vou impor pela força. Davi era diferente. Davi tinha um título, isso a gente vai ler na literatura apócrifa, judaica, antiga. Davi era chamado por alguns, sabe como? Rei dos reis. Você encontra literatura da época de alguns pequenos reinados dominados por Davi, que se referiam a Davi como rei dos reis. Sabe Isaías 6, quando ele vê o chamamento lá, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor atentado no alto sublime trono, e aí diz assim, e a orla do seu manto cobria todo o céu. Sabe como é que a coisa funcionava ali? Deixa eu explicar para você. Um rei, eu acho que eu já falei isso aqui, me perdoe se eu for repetir. Naquela época era assim, o rei tinha uma capa. Ele era identificado, esse era um dos ornamentos. Quando ele vencia um outro rei, ele cortava um pedaço da capa do rei vencido e costurava na sua capa. Então, à medida que ele ia vencer, na capa dele ia virando uma coxa de retalhos. Por isso, esse parênteses, quando Isaías vê o Senhor, ele diz que a orla do manto do Senhor enchia tudo, é porque ele é rei dos reis. A capa de Jesus tem os retalhos de todos os reis do universo, de todos os tempos, de tudo. Davi era chamado de rei dos reis porque ele vestia uma capa colorida. Por quê? Porque Davi, diferente de Saul, que matava todo mundo, Davi vencia um reino e convidava o rei vencido, o rei do reino vencido, ou daquele povoado, ou seja, quem fosse o ancião, para se tornar um conselheiro real. Então o inimigo se tornava alguém que sentava na mesa real de Davi e passava a ser aliado. Davi nem sempre dominava pela força, Davi às vezes dominava pela misericórdia, pelo pastoreio. Ele não estava interessado em matar ninguém, estava interessado em proclamar o rei de Israel, o Senhor de Israel. Nesse tempo, muitos prosélitos, muitos reinos se tornaram adoradores do Eterno. Por isso Davi, inclusive, tinha um ministério assim, quase que sacerdotal, se você for ler a história. Está entendendo? Então, quando ele fala assim, o Senhor, hoje, agora, veja bem, na primeira fase a gente tem um Davi pastorzinho. Na segunda fase a gente tem um Davi guerreiro. O Davi lá que era para estar lá, eu preguei há pouco tempo atrás, lembra? Que ele era para estar lá na guerra e ele estava no palácio espiando a mulher do Uzias, a Batseba. E aí ele é pressionado. Era esse Davi guerreiro, o cara que errava, que precisava ser confrontado. Agora, na terceira fase, você tem um Davi velho. Um Davi que olha para os seus inimigos e fala assim, um dia eu te odiei, cara. Um dia eu quis a sua morte, hoje você é meu amigo. E o Senhor me preparou um banquete na sua presença. Quem foi que fez isso? Você se lembra? Um dia Jesus chegou em Jerusalém e falou assim para os discípulos, gente, vocês dois aí, vocês três aí, vão lá. Vai antes da gente, fala para uma senhora lá, preparar para a gente uma sala para a gente fazer a Páscoa. Lembra disso? Não. Alguns discípulos vão antes de Jesus para Jerusalém.
é preparado um banquete, ele celebra a Páscoa, e depois ele institui a Santa Ceia. E na instituição da Santa Ceia, diz lá em Lucas capítulo 22, versículo 21, que o traidor estava com ele à mesa. Né? Falando de Judas. Mas Jesus serviu Judas, igual a todos. Quando Judas chegou, eu não consigo imaginar um Jesus hipócrita, que sabia que Judas ia traí-lo, e a narrativa, algumas narrativas ali no Evangelho diz que quando Judas chegou, já com os algozes para levar Jesus, o que Jesus fez? Você se lembra como é que ele recebeu Judas? Com um beijo. Ósculo santo, beijou e foi beijado. Eu não consigo imaginar um Jesus que chega, oi, querido, vem cá que eu vou te dar um beijinho, seu filho de uma égua. Eu não consigo imaginar isso. Eu imagino um Cristo que amou Judas até o fim. E que não podia fazer nada para livrar, não podia, porque só tem uma coisa que Deus não pode fazer, Deus não pode ir contra si mesmo, é a única coisa que Deus não pode fazer, porque ele é íntegro, ele é justo. E se ele mesmo havia dito há milhares de anos atrás que um traidor seria levantado, não tinha escolha. Alguém tinha que morrer. É assim que funciona. Né? Nós precisamos parar desse negócio de colocar Judas, de malhar o Judas. Isso é coisa de mineiro besta. E falam mineiro. Sua tradição começou lá em Tiradentes, Mariana. Sabe a coisa de malhar? Você tem que olhar para o Judas como Jesus olhar, com misericórdia. E não com juízo. Você não se tornar outro Judas. E aqui a gente vê um Davi que senta assim como Jesus sentou com Judas, um Davi que amadureceu, conhece o Senhor de tal maneira que ele olha até mesmo para alguém que possivelmente fosse seu inimigo, mas ele o vê como amigo. Porque ele aprendeu a amar o próximo como a si mesmo, o Senhor sobre todas as coisas, o próximo como a si mesmo. Ele não tem uma relação de interesse. Ele não tem aquela história de 1, 2, 3, na quarta acabou. Ele entendeu que com Deus a gente nunca tem uma segunda chance. Deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração. Com Deus você nunca vai ter uma segunda chance. Nunca. Nunca haverá uma segunda chance para você. Porque com Deus sempre vai ter mais uma. Não tem segunda, terceira, quarta. Sempre vai ter mais uma. Ainda que você esteja crucificado do lado dele. E a última coisa que te falta é um suspiro de vida. Se você chegou nessa fase, sabe, nós precisamos tirar esse fardo nosso, essa coisa de que a gente coloca, eu preguei isso aqui domingo passado, nós colocamos limite onde Deus não coloca. E Davi aprendeu isso. Mas para isso você precisou ser pressionado. Você precisou, sabe, apanhar, entre aspas. E agora ele está partilhando. As convicções de fé, o Senhor prepara uma mesa para mim, uma mesa. Tem um livro que eu recomendo, chama Teologia da Mesa. É incrível. O tabernáculo, o templo no Novo Testamento se transformou numa mesa. Um lugar de encontro. Um lugar de inimigos, onde inimigos se tornam amigos. Convicções são formadas. Conciliações são promovidas. Né, na presença do meu inimigo. Experiência de vida. Ele vê vantagem nas coisas. Olha que ele fala assim, o Senhor me prepara uma mesa na presença dos meus adversários. O Senhor me unge a cabeça com óleo. O Senhor, o meu cálice transborda. Ele está vendo deleite de volta, mas agora ele está vendo deleite onde na segunda fase ele via problema. Agora ele olha e fala assim, esse problema... Sabe aquela pergunta que os discípulos fizeram para Jesus? Quando veio o ceguinho, eles falaram assim, quem pecou primeiro para esse rapaz ser cego? Sua mãe ou seus irmãos? Ele falou assim, gente boa, você deixa de ser besta. Não foi nem o pai, nem a mãe, nem ninguém. Ele é assim para que nele se manifeste a glória de Deus. É outra visão, outra perspectiva. Enquanto eles estão lá discutindo, o que você acha? Vamos fazer uma aposta aqui. Eu aposto que foi a mãe. A mãe dele é esquisita. A mãe dele vai achar umas roupas estranhas, dá em cima de nós, quando nós vamos lá fazer trabalho de escola.
A mãe dele lá é meio doida. Eu vou falar, não, irmão. O irmão salafrário me deve dinheiro. Certeza, isso é consequência de pecado, isso é coisa do demônio. O demônio fica assim. Eu acho que muitas vezes o demônio ele fica assim na igreja. Sai, capeta, ele está lá no fundo. Fala, sai da onde? Eu estou quietinho no meu canto. A gente acha que a pessoa, o demônio está aqui, está lá. É coisa nossa. E Jesus fala assim, cara, não tem essa. É para a glória de Deus se manifestar. Mas você só vai ver o Senhor ungindo a sua vida. Ungir aqui, no Novo Testamento, a ideia de ordenação. Ou seja, ele começa a assumir cargos eclesiásticos. É a ideia aqui. Ele começa a ter responsabilidade e fala assim, eu quero ser líder na igreja. Eu quero assumir essa responsabilidade aqui. Eu quero discipular. Eu quero começar um GEBS lá na minha casa. Porque eu estou entendendo que todas as adversidades que eu estou passando aqui é para a glória do Senhor. E eu quero compartilhar esse negócio. Agora tem gente que quer começar um GEBS lá na fase do deleite. Aí vai o povo na casa dele, o Senhor é bom, glória a Deus, aleluia. Se chega um desavisado que está na segunda fase lá, acabou a reunião. Porque ele vai falar só de problema. E você não vai saber lidar. Aí você vai falar o quê? É demônio, como diz o Edir Macedo. É demônio, é de Deus, é demônio. É a única coisa que você tem para falar é isso. Jura por Deus que é a única coisa. Você não pode sentar e ouvir a história da pessoa. É muito mais fácil culpar o capeta. É muito mais fácil jogar para o pastor. É muito mais fácil a gente jogar manda benzer esse negócio, vai lá nos capuchinhos, amarra uma fita vermelha no escapamento do carro. Faz um negócio aí. Agora, quem chega na terceira fase da partilha, ele senta. E ele fala assim, conta para mim. Talvez eu não tenha estrutura, mas eu quero suportar você, porque Jesus falou para que a gente tem que suportar. Paulo falou em nome de Jesus que a gente tem que suportar um ao outro. Eu quero dispor minha vida para a sua vida. A terceira fase é a fase onde a bondade e a misericórdia andam juntas. Na primeira fase é só bondade. Na segunda é só misericórdia. Na terceira, bondade e misericórdia o tempo todo. Ele consegue entender que não é isso ou aquilo, ele pode perceber, é isso e aquilo. Ele entende finalmente, nada me faltará. Ele sabe o que significa isso. Sabe? Na primeira fase, a gente se deleita na presença do Senhor, porque o Senhor é aquela figura provedora. Só faz coisas boas, traz paz. Então, se você está nessa fase, deixa o Espírito Santo construir isso em você. Não tenha pressa. Como eu disse, não é uma escala, não é hierárquico. É dinâmico. A igreja é orgânica. Ela é viva. A igreja, gente, vou falar uma heresia. Posso, em nome de Jesus? O darwinismo da noite está demorando para sair, né? A igreja é uma pessoa. Nós estamos achando que igreja é uma instituição. Mas a Bíblia fala para a gente que a igreja é uma pessoa. Como é que o Paulo se refere à igreja? Hein? Corpo de Cristo. O próprio Jesus fala assim, olha, isso é o meu corpo. O que nós, desarvorados, desavisados, achamos que é o corpo? Hein? Vou ministrar a ceia aqui. Pega um pedaço de pão e falo, isso é o meu corpo. Tem que explicar, filho, isso aqui é pão. Corpo é isso. O pão que eu como é o pão que você come, porque o pão une a gente. O vinho é sangue, mas o sentido é o mesmo. E nós estamos achando que o corpo é o pão e o vinho é o sangue. Não, vinho é vinho, pão é pão, corpo é isso. E Jesus olhou e falou assim, à medida que ele... E outra, Jesus parte.
Você não precisa se partir para ninguém. A gente reparte. O pão só estava inteiro na mão de Jesus, meu filho. Na sua mão só vai chegar pão picado. Em nome de Jesus. Se você é aquele que está comendo pão inteiro, você precisa aprender a dividir esse pão aí. Então Jesus pega o pão e parte. E vai quebrando ele. 2, 4, 8, 16 pedaços. Acho que foi só até aí que ele quebrou, porque eles quebravam assim, né? Tinha 12 ali. Não sei se ele mandou um pedaço para a dona da casa, deve ter mandado, educado. E aí foi repartindo. À medida que eles comiam, essa é a cena. Ele diz, isso é meu corpo. Tomai e comei. Tomai, né? Tomai e comer, ele está falando para o corpo. Então, a igreja é uma pessoa, é um corpo. Está no credo apostólico. Creio no Espírito Santo, Deus Criador, no Filho, Redentor, Espírito Santo. Creio na igreja. É ou não é verdade? Já leu o credo apostólico? Algum dia você teve crise assim, eu acho que hoje o Espírito Santo acordou para o avesso. Acho que hoje não vai dar conta de interceder com o gemido inexprimível, está rouco, não vai conseguir gemer. Eu acho que hoje o sangue de Jesus está acabando. Eu acho que quase o diabo vai aproveitar essa oportunidade e hoje Deus não vai ser Deus. Você já teve essa crise? Acho que não vai dar certo. A Trindade hoje não está bem. Eu acho que o Pai teve um DR com o Filho, o Espírito Santo ficou de bico e o negócio hoje está complicado, todo descoberto. Já teve essa crise, não? Ninguém tem essa crise. Deus é o mesmo, né? Mas a gente vive essa crise com a igreja. Será que a igreja vai acabar? Será que essa igreja está estranha? Ô, filho, a igreja também é corpo, a igreja é projeto de Deus, não vai acabar, não. Quem vai acabar é você, se você não prestar atenção. Entendeu? Não tem nenhuma referência na Bíblia da igreja como corpo. Eu vou falar uma coisa engraçada aqui, não pode ser engraçado, né? Assim, ninguém na igreja é cabelo, gente. A igreja, o corpo que a igreja é careca. Não tem cabelo, porque cabelo você corta. E não faz diferença. Qualquer outra parte do corpo que você cortar vai fazer diferença. Que não seja estética. É ou não é verdade? Não tem pelo no corpo de Jesus. Tem membros. Aliás, o rogo de Paulo em Romanos 12 é esse. Que apresenteis os vossos membros, não os vossos pelos. Apesar de pelo ser membro, mas... Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não tem coisa que corta. Não tem apara no corpo de Cristo. A gente é dedo, a gente é perna, a gente é... Até os membros mais estranhos tem no corpo de Cristo, pode ter certeza disso. A segunda fase, então você precisa viver essa primeira fase, está entendendo? Você precisa aprender a ser corpo. Você precisa provar da bondade do Senhor. A segunda fase, que eu chamei aqui de fase da pressão, é a fase da santidade. Ou da santificação, melhor dizendo. A gente sente o peso da fé. A responsabilidade de carregar o nome de Jesus. A gente é moldado pelos nossos desafios. Não tem como você chegar numa terceira fase sem passar pela santificação. Não tem como. E não tem como você desenvolver a santificação sem se deleitar no Senhor. É o meio. Aliás, tudo é assim, a vida é assim. Viver e morrer é fácil. O problema é o meio. É onde as coisas vão se desenvolver. E é exatamente onde Deus nos colocou. Porque se tudo vem dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, certo? Se cada um de nós era substância informe, o Senhor já conhecia, cada um dos nossos dias foi escrito determinado, quando nenhum deles havia ainda, Salmo 139, e se ele tem exatamente tudo pronto para nós, então o começo e o fim está tranquilo. Agora, Deus nos colocou no meio. E ele fala assim, agora você vive. É aí que você vai conhecer Jesus, é aí que você vai aceitar Jesus, é aí que você vai viver os problemas, é aí. E a gente não pode viver aqui pensando lá. Tem gente que é crente pensando no céu, gente.
No céu lá. Aliás, tem gente que acha que o céu é um lugar, lá onde a gente vai. Não entendeu nada. Como é que Jesus falou para a gente orar no Pai Nosso? Hein? Pai Nosso que está no céu, venha. Venha. Nós precisamos entender esse negócio de movimento. Em relação ao reino de Deus, ao céu, isso vem. Mas para que isso venha, esse é o movimento de vir. É necessário que a gente vá, ide. Então, a nossa parte é ir. A parte de Deus é vir. Não tem, Jesus não falou assim, ide e volte. Portanto, volte de todo mundo, pregando o evangelho. Não, é ide, só vai. Nossa parte só vai. A parte dele só vem. Eis que venho, sem demora. Eu voltarei. Não é não? Nossa parte, vai. Vai. Só vai. Eu, em relação a você, mas a pessoa lá, eu não estou preparado para pedir perdão. Você não tem que se preparar para pedir. Não é escolha para você, ô besta. Você tem que ir lá e pedir perdão e pronto. E você não é escolha, você tem que perdoar e pronto. Não, vou esperar uma oportunidade. Esperar uma oportunidade, rapaz. Esperar uma oportunidade do capeta destruir a sua vida. A gente fica assim, sabe? Surfando na onda das coisas, vendo a arrebentação, escolhendo a onda. Não tem essa de escolher a onda. Você não é surfista de perdão, não, rapaz. Não tem essa. Sabe aquela coisa? Vou esperar a onda perfeita, momento perfeito. Agora não, eu não estou bem. Tudo bem, respeito, tem momento das coisas e tal. Mas você tem que fazer. Então, as coisas que você tem que fazer. Se é que você é crente. Entendeu? A mesma coisa, você quer ser crente, mas você não acredita na Trindade. Você não é crente. Você pode ser qualquer coisa, mas você não é cristão, não encaixa na fé cristã. Quem que é o cristão? Já falei aqui. O cristão é o que acredita na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo, acredita na igreja e é fruto dos dogmas. A igreja tem dogma, sim, senhor. Os frutos dos 4 concílios da igreja, os 5 solos da reforma. Pronto. Você não acredita no solo da reforma, no resultado dos 4 primeiros concílios da igreja, os grandes primeiros concílios, e você não acredita na Trindade na igreja, você pode ser qualquer coisa, mas você não é crente. Agora, se você é crente e acredita nisso, bem-vindo ao mundo real, você vai ter problema. Você vai ter problema. É para esse tipo de gente que Jesus falou, no mundo tereis aflições. Mas para quem passa pelo deleite, passa pela pressão, chega na terceira fase e ouve na boa. Mas tem de bom ânimo. Tudo tem um tempo determinado. Quem não vive essas fases, quando vê Jesus falando tudo tem um tempo determinado, ele tem pânico. Mas vai demorar muito? Ele tem pânico. Não sabe lidar com o tempo. O tempo é inimigo dele. Agora, quem passa por isso e consolida isso, na boa eu falo assim, não, vai chegar a hora. Eu já vivi isso, vai chegar. Vai chegar, calma. Tudo tem um tempo determinado. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto o outro fala, misericórdia. Está entendendo, gente? Essa terceira fase, para a gente encerrar, é a fase justamente quando a gente está pronto para compartilhar a nossa vida, a gente está maduro. A gente está maduro na fé. O inimigo passa a ser amigo, como eu disse. A gente consegue conviver com ele. A mesa passa a ser um lugar onde a gente fala a verdade. Sabe? Você quer saber se você está maduro na fé para tratar as coisas dentro da sua casa? O que você conversa com a sua família na mesa? Você é daqueles que nem senta na mesa, você almoça assistindo o Paraná TV ou então o Globo Esporte, os meninos. Ou você é daqueles ainda que senta na mesa, a comida está desgraçada de ruim, mas está uma benção. Come com a cabeça fechada. Faz até oração de comer. Benção, Jesus. Obrigado, mamãe, estava uma delícia. Sai dali e come um Big Mac.
Né? A mãe fala assim, nossa, você está comendo pouco. Ah, não, meu, eu estou sem fome. Sem vergonha, você vai sair dali e passar no Habib's. Não ri não, que você já fez isso. Tem gente que já fez isso. Eu fiz muitas vezes, você já fez isso também. Sabe? Mas, quando a gente amadurece, a gente chega na mesa e a gente fala assim, pai, mãe, eu tenho uma coisa para te contar. Eu sou isso. Eu fiz aquilo. Estou passando por aquilo outro. E os seus pais vão falar, obrigado por compartilhar. Eu não sei o que fazer. Estou apavorado, mas eu amo você. Eu amo você. A mesa é um lugar de verdades. A gente assume responsabilidade. A gente não é refém das frustrações. A gente lida com elas com sanidade, com responsabilidade. Mas para isso, tem que ser pressionado, tem que ser santificado. Mas para isso, tem que aprender a se deleitar na presença do Senhor. Tem que dizer, o Senhor é meu pastor, nada me vai me faltar. Ele me faz repousar, Ele é uma bênção. Deus é uma bênção na minha vida, já falou isso não? Deus tem que ser uma bênção na sua vida. Tem gente que Deus não é uma bênção na vida, Deus é um terror. O cara é crente só com medo de ir para o inferno. Aliás, ele está achando, do mesmo jeito que ele acha que o céu é um lugar para onde ele vai, ele acha que o inferno também é um lugar para onde ele vai. Ele não está percebendo que a vida dele sem Deus é um inferno. E que o lugar onde Deus preparou é um lago de enxofre, de fogo, é um negócio estranho. Mas o inferno é a vida sem Jesus. Efésios capítulo 2 deixa isso claro para nós. Capítulo 1, capítulo 2 está claro ali. Vida sem Jesus é o inferno. Conheceu Jesus, entrou no céu. Só que ainda não. O reino já, ainda não, o reino se revela, mas ainda não se revelou que nós haveremos de ser. O dia que revelar, nós então nos conheceremos como realmente somos e tal. Vai chegar a hora. Que fase que você está? Que fase que você está? Qual que é o problema? O problema é de você reconhecer, você pastor, achei que eu estava lá na 3 já. Eu estou na 1. Talvez isso possa ser um sentimento, se eu sentir tristeza, mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, não ao contrário. Louve a Deus. Deus está dando livramento para você. Você ter que enfrentar coisa que o Senhor ainda não forjou em você. Tenha humildade de dizer, Senhor, forge isso aqui na minha vida. Olha, eu vou ser bem honesto com você, em nome de Jesus. Quando eu leio esse salmo, vou ser bem honesto mesmo. Eu acho que eu estou começando eu tenho 20 anos de conversão. A não ser aqueles que nasceram convertidos aqui, eu acho que eu tenho mais tempo que qualquer outra pessoa aqui dentro. Eu tenho 18 anos de ministério pastoral. Eu assumi uma igreja pela primeira vez como pastor com 19 anos de idade. Quase que comi o pão que o diabo amassou. Literalmente. Só não comi porque eu acho que o diabo não é padeiro, porque se fosse eu tinha comido o pão que o diabo amassou. E eu falo para você que eu acho que eu estou saindo da fase do deleite agora. Porque tem muita coisa na minha vida que ainda está na fase da santificação. E aí às vezes eu sento com os caras como o reverendo Juarez, Wesley, eles já estão partilhando há muito tempo. E eu sento e falo assim, compartilha comigo. Anima eu aqui, porque o trem está feio demais. E às vezes eles falam para mim, Davi, você precisa descansar no Senhor. Aqui me dá um desespero. Como assim descansar? Está tudo ruim. Calma. Vai ficar tudo bem. Eu fico louco com isso. E aí, sabe o que eu preciso fazer? Entrar no meu quarto, fechar a porta. E dizer, Senhor, eu preciso deleitar em Ti, Senhor. Eu preciso ter prazer. Eu volto lá no Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu preciso parar de andar no conselho do ímpio. Não se detém no caminho dos pecadores, precisa sair de lá. Não se assenta na roda dos escarnecedores. Tem que abrir mão da magia do boteco. Prazer está na lei do Senhor.
Na sua lei medita de dia e de noite. Esse ano comprei uma nova versão de Bíblia, que está aí, a NVT. Estou terminando de ler. É a coisa mais linda do mundo. Resolvi pôr no meu coração. Ler, porque a gente às vezes lê a Bíblia só para preparar sermão, sabe? Eu falei, não, parar, eu preciso me alimentar. Eu preciso. E está sendo uma benção. Esse ano eu estou redescobrindo um tanto de coisa. Então, eu estou falando isso para encorajar você. Talvez você olhe para o pastor e fale, o pastor já está na fase quase 3.1. Não estou não, gente. E louvo a Deus por não estar lá, porque se eu estivesse lá, eu estaria perdido. Mas seja honesto, deixa o Espírito Santo dizer para você, vem cá, meu filho. Essa dificuldade sua aí, estou forjando você, estou forjando seu caráter. Não estou entendendo, então volta lá para o quarto, vamos orar um pouquinho. Tenha humildade. Você quer discipular? Seja discipulado antes, meu filho. Aprende a viver primeiro as experiências. E não tem a ver com idade. Tem gente aqui na igreja que tem 17 anos, que já viveu coisa que não tem crente, que tem 50 anos de fé aqui na igreja, que nunca viveu. Não tem a ver com tempo cronológico, tem a ver com o tempo que você vive com Deus. Quanto tempo você passa com Deus? O que tem levado você para Deus? É isso que você precisa analisar. E o que tem tirado você da presença de Deus? Vamos ter um momento de reflexão nisso aí, gente boa?